Amanhã, um juiz decide se Marcus Williams merece ficar com seu filho. Esta noite, ele está tão exausto que mal consegue ver a estrada. Então a tempestade chega. Então ele vê duas meninas presas na chuva. Ele não tem ideia de que parar para ajudá-las mudará tudo. Porque essas meninas têm um pai. Um pai poderoso. Um juiz. E um ato de bondade está prestes a se tornar a única coisa entre Marcus e perder David para sempre. A chuva caía como se Deus estivesse bravo. Marcus Williams segurava o volante de seu Honda Civic 2009, seus nós dos dedos brancos contra o couro desgastado. 14 horas. Era quanto tempo ele estava acordado. Turno no armazém até às 16 horas. Cozinha de restaurante até a meia-noite. Suas mãos estavam cruas. Sua mente estava nebulosa. Seus olhos mal conseguiam ficar abertos. Amanhã, às 10 horas, tudo mudaria. Tribunal de Família. A sala de audiência do juiz Harrison. Uma audiência que decidiria se Marcus era apto a ser pai. Sua ex-esposa alegava que ele estava ausente, que priorizava o trabalho em vez do bem-estar do filho, que seu apartamento era pequeno demais e sua renda muito baixa para proporcionar estabilidade. O que ela não mencionou foi a parafernália de drogas que deixará na busca. Os meses em que ela desapareceu. O fato de que seu filho de 9 anos, David, mal se lembrava da voz dela. Mas os juízes não se importavam com esses detalhes. Eles se importavam com números. Marcus tinha feito tudo certo. Pensão alimentícia paga em dia. Todos os jogos de futebol assistidos. Todas as reuniões de pais e professores. Todos os eventos escolares. Mas isso não importava. O sistema estava manipulado. E Marcus sabia disso. Ele pensou no rosto de David esta manhã. Como seu filho havia perguntado em voz baixa. Você vai voltar para casa depois do tribunal? Marcus mentiu e disse que sim. A estrada se estendia vazia à frente. A tempestade havia afastado todo o outro tráfego. Apenas o som da chuva batendo em seu para-brisa e o rangido desesperado de seus limpadores. Seu telefone estava no porta-copos. Chamadas perdidas de seu advogado. Mensagens de texto de David perguntando que horas seria a busca. Uma mensagem de voz de sua mãe oferecendo orações. Ele não conseguia ouvir nada disso. Seus olhos estavam tão pesados. A estrada à frente estava borrada. Ele quase passou por eles, mas ele os viu. Duas figuras no acostamento ao lado de um Mercedes preto, acenando. Desesperados. Marcus reduziu a marcha sem pensar. Seus pneus espirraram água parada enquanto ele parava. A chuva era implacável. Ele mal conseguia vê-las através do aguaceiro. Ele desligou o motor e saiu. A chuva fria encharcou imediatamente sua jaqueta de trabalho. Ele se moveu em direção a elas, cada músculo doendo. Problema no carro? Ele gritou sobre o trovão. A garota à esquerda acenou com a cabeça, sua voz tremendo. Ele simplesmente morreu. Estamos aqui há mais de 1 hora. Nossos telefones não têm sinal. Ninguém parou. Sua irmã estava ao lado dela, tremendo, com a máscara escorrendo pelas bochechas. Marcus se aproximou do Mercedes e abriu o capô. O compartimento do motor estava impecável. Nada parecido com os motores em que ele trabalhava, mantidos juntos por oração e fita adesiva. Ele moveu as mãos ao longo dos terminais da bateria. Ali. Conexão negativa solta. Contato corroído. Ele alcançou sua jaqueta e puxou a multiferramenta que sempre carregava. Suas mãos trabalharam na chuva, a memória muscular assumindo o controle. A água escorria pelo seu rosto. Experimente agora, ele chamou. A garota entrou e virou a chave. O motor rugiu para a vida. Ela saiu de novo, seu rosto transformado. Oh, meu Deus, obrigada. Muito obrigada. Eu sou a Vanessa. Esta é minha irmã, Chloe. Marcus, ele disse, limpando as mãos em suas calças encharcadas. Você é um salvador, disse Vanessa. Nem sabemos como te recompensar. Marcus deu de ombros. Apenas feliz que você está a salvo. Você não deveria estar aqui fora com isso.
Como você soube como consertar? Chloe perguntou, sua voz pequena. Eu trabalho com carros, disse Marcus. Mecânico de armazém. O terminal da bateria estava solto. Chloe o estudou cuidadosamente. Você parece exausto. Marcus riu, mas saiu vazio. Turno longo. Mas estou bem. Para onde você está indo? Vanessa perguntou. Para casa. Tenho algo importante amanhã de manhã. Algo piscou em sua expressão. Ela trocou um olhar rápido com a irmã que Marcus não conseguiu decifrar. O que vai acontecer amanhã? Chloe perguntou. Marcus hesitou. Ele não conhecia essas garotas. Não sabia por que estava respondendo. Audiência judicial, ele disse em voz baixa. Tribunal de família, caso de custódia. Minha ex-esposa está tentando levar meu filho. As palavras pairaram na chuva entre eles. O rosto de Vanessa mudou. Ela se aproximou. Qual é o nome do seu filho? David. Ele tem 9 anos. Menino esperto. Quer ser engenheiro. E você trabalha em 2 empregos? A voz de Chloe estava urgente agora, quase desesperada. Sim, armazém durante o dia, restaurante à noite. É a única maneira de eu conseguir pagar as aulas particulares e a liga de futebol dele e tudo mais. Você sente falta de passar tempo com ele? Vanessa perguntou. A mandíbula de Marcus se contraiu. Nunca, quando posso evitar. Eu apareço. Sempre. Mas o tribunal não se importa com isso. Eles se importam com contas bancárias. Chloe estendeu a mão e tocou seu braço. Quem é o seu juiz? Juiz Harrison. Tribunal Superior do Estado. Por que isso? Esse é nosso pai, disse Vanessa em voz baixa. A chuva caiu, a rodovia permaneceu vazia. Os 3 ficaram na tempestade como se o tempo tivesse parado. Marcos sentiu seu estômago afundar. Era uma sensação física, como cair. Ele vai sentar ali amanhã. Vanessa continuou, sua voz tremendo. Atrás daquele banco. E ele vai ver seu arquivo. E ele não vai ver você. Ele nunca nos viu, não realmente. Ele fornece dinheiro, mas não se fornece. Ele perdeu nossa formatura, Chloe acrescentou. Ele perdeu nosso 18º aniversário. Ele é juiz há 23 anos e é muito bom em seguir procedimentos, mas não é muito bom em ver pessoas. Marcos deu um passo para trás. Eu não posso, isso não está certo. Ele não pode saber que nos encontramos. Não será justo. Justo? A risada de Vanessa foi cortante. Marcos, o sistema não é justo. Informação é o que importa. E agora, ele precisa saber quem você realmente é. Eu parei porque era certo, Marcos disse. Não para impressionar ninguém. Sabemos disso, disse Chloe. É exatamente por isso que vamos contar a ele. A viagem para casa foi surreal. Marcos estava em piloto automático, a conversa se repetindo incessantemente. Ele havia cometido o maior erro da sua vida? Ou era algo diferente? Algo que ele ainda não tinha um nome? Quando chegou em casa, David estava dormindo no sofá. A irmã de Marcus, Karen, estava sentada à mesa da cozinha com chá frio. Como foi o trabalho? Ela perguntou. Longo, disse Marcus. Como ele estava? Perfeito. Dever de casa, jantar, um filme. Ele perguntou sobre amanhã 100 vezes. Marcus a abraçou sem responder. Depois que ela saiu, ele se ajoelhou ao lado de David e afastou o cabelo da testa do filho adormecido. Amanhã mudaria tudo. O tribunal cheirava a madeira velha e medo. Marcus estava sentado à mesa do réu em um terno emprestado que não servia muito bem. Sua advogada, Patricia Chan, sussurrou estratégias ao seu lado. Ele mal conseguiu ouvir. Ele continuava pensando em 2 garotas na chuva. O oficial de justiça chamou todos para se levantarem. O juiz Thomas Harrison entrou, alto e distinto, com fios prateados em seu cabelo escuro. Os mesmos olhos. A mesma linha da mandíbula. Ele se sentou e começou a folhear papéis com eficiência desapegada. O advogado de Diane foi o primeiro. Ele retratou Marcus como um trabalhador braçal lutando. Instável. Incapaz de prover. Sempre trabalhando. Nunca verdadeiramente presente. Era tecnicamente verdade.
Mas era uma mentira na disposição dos fatos, no contexto despojado, no amor removido da equação. Patrícia reagiu. Registros escolares mostrando o forte desempenho acadêmico de David. Cartas de seus professores. Uma declaração do treinador de futebol sobre a presença perfeita de Marcos. Documentação de cada pagamento de pensão alimentícia, feito em dia, sem falhas. Mas Marcos podia sentir o ceticismo do juiz. Harrison não se deixou levar. Para ele, este era apenas mais um caso. Outro arquivo. Outra vida a ser reduzida a números. Então, Patrícia se levantou. Seu Honor, o réu gostaria de chamar Vanessa Harrison como testemunha de caráter. A sala do tribunal ficou em silêncio. O advogado de Diane levantou-se rapidamente. Objeção. Esta testemunha não estava na nossa lista. Não tivemos aviso. Este é um testemunho de refutação às alegações levantadas hoje, disse Patrícia calmamente. Novas informações descobertas na noite passada. O rosto do juiz Harrison ficou pálido. Tragam-na. Vanessa entrou na sala do tribunal. Chloe a seguiu. Elas se dirigiram ao banco de testemunhas com dignidade silenciosa. Vanessa foi empossada. Sua mão estava firme. Patrícia começou. Senhora Harrison, como você conhece o réu? Eu o conheci 3 noites atrás na rodovia 7 durante uma tempestade, disse Vanessa claramente. Minha irmã e eu estávamos presas. Nosso carro quebrou. Estávamos com medo. A maioria das pessoas passou por nós, mas Marcos parou. Ele consertou nosso carro. Ele foi gentil e paciente. Ele estava claramente exausto do trabalho, mas nos ajudou mesmo assim. Ele pediu algo em troca? Não. Nada. Ele só queria ter certeza de que estávamos seguras. Você pode dizer ao tribunal o que ele compartilhou com você sobre a vida dele? Vanessa fez uma pausa. Seus olhos encontraram seu pai na cadeira do juiz. Ele nos disse que tem um filho que ama mais do que tudo. Ele nos disse que trabalha em 2 empregos para sustentá-lo. Ele nos disse que está lutando para manter a custódia porque sua ex-esposa está tentando tirar seu filho dele. E ele nos disse que faz tudo isso porque ser pai importa mais do que qualquer coisa no mundo. Patrícia se inclinou. E seu pai é? Juiz Thomas Harrison, Vanessa disse em voz baixa. Ele é realizado e respeitado. E ele nunca esteve lá para nós quando precisávamos dele. Mas esse homem parou por nós. Na noite antes da audiência de custódia, quando ele tinha tudo a perder. Ele parou mesmo assim. Chloe foi a próxima a testemunhar. Sua voz tremia enquanto falava. Nosso pai precisa entender o que significa estar presente. Marcos entende isso. Ele nos mostrou. O juiz Harrison os dispensou sem fazer perguntas. Algo havia mudado atrás de seus olhos. O recesso chegou. Patrícia puxou Marcos para o corredor, chocada e atordoada. Você planejou isso? Ela perguntou. Eu os encontrei na estrada, Marcos disse. Eu não pedi para eles fazerem isso. Quando o juiz voltou, ele olhou diretamente para Marcos. Suas mãos estavam tremendo levemente enquanto ele abria o processo. Sr. Williams, preciso ser honesto com você, disse Harrison em voz baixa. Quando você entrou na minha sala de tribunal, eu vi um arquivo. Eu vi renda insuficiente. Eu vi longas horas de trabalho. Eu vi padrões que me preocupavam. Ele fez uma pausa. Mas acabei de ouvir algo diferente. Eu ouvi sobre um homem que ajuda estranhos à custa do seu próprio bem-estar. Um homem que prioriza a bondade em relação às suas próprias necessidades imediatas. O juiz se virou para suas filhas. Algo vulnerável cruzou seu rosto. Então ele olhou de volta para Marcos. Eu revisei o relatório do avaliador nomeado pelo tribunal sobre o seu caso. Olhei as referências verificadas no arquivo. Liguei para a professora do seu filho no início desta manhã. Cada relato descreve um pai que ama seu filho completamente e demonstra isso constantemente. Harrison se inclinou para a frente. Estou concedendo a custódia total a você, Sr. Williams. Sua ex-esposa terá visitas supervisionadas até a conclusão de um curso de parentalidade. E estou recomendando que o Estado desenvolva melhores sistemas de apoio para pais que trabalham. Esta é a minha decisão.
O martelo desceu como um trovão. Marcus não conseguia respirar. Suas mãos estavam tremendo. Patrícia estava apertando seu braço, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o som do seu próprio coração batendo. No corredor, Vanessa e Chloe estavam esperando. Marcus abriu os braços e elas o puxaram para um abraço. Os três ficaram ali chorando enquanto o mundo se movia ao redor deles. Obrigado, Marcus sussurrou. Você nos salvou primeiro, Vanessa disse. Estávamos apenas retribuindo o favor. O juiz Harrison se aproximou deles lentamente. Marcus viu nele a hesitação que suas filhas devem ter sentido a vida toda. Um homem que errou em coisas importantes. Marcus, disse o juiz com a voz rouca, eu te devo algo que nunca poderei retribuir. Minhas filhas vieram até mim 3 noites atrás e me contaram sobre você. E eu percebi o que estive perdendo. Ele olhou para Vanessa e Chloe, depois voltou a olhar para Marcus. Eu vou fazer melhor, por elas, e você vai fazer o que sempre fez. Você vai aparecer. Você vai ser exatamente o que seu filho precisa. 3 semanas depois, Marcus estava na casa do juiz Harrison com vista para a cidade. David estava ensinando Vanessa a jogar xadrez. Chloe ouvia atentamente cada palavra que ele dizia. David olhou para seu pai do outro lado da mesa, confusão e alegria misturadas em seus olhos. Depois do jantar, Harrison puxou Marcus para o pátio. A cidade se espalhava abaixo deles como estrelas. Eu tenho pensado nas minhas filhas, disse Harrison em voz baixa, sobre todo o tempo que perdi com elas. Não posso recuperar isso, mas posso fazer melhor daqui para frente. Ele se virou para Marcus. E posso garantir que homens como você não tenham que lutar contra o sistema sozinhos. Vou advogar por mudanças na forma como avaliamos a aptidão parental. Porque estar presente importa. Estar presente importa. O amor importa mais do que zeros em uma conta bancária. Marcus recebeu uma ligação na semana seguinte. Havia uma vaga no tribunal. Gerente de instalações, melhor salário, benefícios, horários regulares. O juiz havia se certificado de que sua candidatura fosse para o topo. Marcus aceitou. O jantar se tornou uma tradição semanal. David e o juiz Harrison construíram uma casa na árvore juntos. Vanessa ajudou Marcus a entender tecnologia. Chloe ensinou David a pintar. E lentamente, com cuidado, o juiz Harrison aprendeu o que significava estar presente para suas filhas. Uma noite, David perguntou ao pai, por que os Harrisons querem passar tempo conosco? Marcus largou a caneta e puxou seu filho para perto. Porque às vezes as coisas mais gentis que fazemos pelos outros voltam para nós quando mais precisamos delas, disse Marcus. Eu os ajudei uma vez, e eles me ajudaram. Agora estamos todos nos ajudando. Isso é o que significa família. Não é apenas sangue. É estar presente. É escolher uns aos outros. É estar lá. David acenou com a cabeça como se entendesse a simples verdade que os adultos costumam complicar com medo e dúvida. Marcus olhou para a chuva começando a cair novamente e pensou naquela noite na rodovia 7, quando tudo mudou. Uma escolha de parar quando poderia ter continuado dirigindo. Uma decisão de ajudar quando ele mesmo estava se desmoronando. Às vezes, as pessoas que você salva são aquelas que te salvam. Às vezes, um ato de bondade se torna a base de uma vida completamente nova. Às vezes, quando você está presente para os outros mesmo quando está mal, o universo se apresenta para você de maneiras que você nunca esperou. Marcus Williams aprendeu isso em uma tempestade, e ele nunca vai esquecer. Então, se você está assistindo a isso agora, lembre-se disso. A bondade importa, estar presente importa. Uma escolha na chuva mudou tudo, e pode mudar a sua também.